Perfeito, 100%. Então, pessoal, agora a gente vai ver o seguinte. Vocês já viram, então, métodos, métodos com parâmetros, métodos sem parâmetros, métodos que retornam argumentos, métodos que não retornam argumentos. Enfim, vocês viram, então, um monte de coisa sobre métodos. A gente vai trabalhar muito, mas muito mesmo com métodos. Foi apenas uma base inicial, tá ok, para esse nosso curso. E agora, então, vou mostrar para vocês o que é sobrecarga. Você já deve ter ouvido falar em sobrecarga, né, pessoal? Então, o seguinte, deixa eu dar aqui deixa eu pegar aquele nosso primeiro exemplo simples, método simples. Esse cara aqui, em cima disso aqui, eu vou mostrar para vocês sobrecarga, tá ok? Então, deixa eu dar um Ctrl C aqui e deixa eu agora criar aqui um novo arquivo e vou dar um nome exatamente next, né, empty java file, vou dar aqui o nome exatamente de sobrecarga, ok? Ctrl V e aqui vamos dar o nome para ele de sobrecarga, certo? Certo, então deixa eu até vou apagar isso aqui. Ok, pessoal, então é o seguinte, o que vem a ser então sobrecarga? Pelo nome você consegue mais ou menos entender que é alguma coisa sobrecarregada, né? Você já deve ter passado por situação, por exemplo, de pegar, por exemplo, um monte de coisa nas costas, está carregando, ou seja, você está sobrecarregado, certo? A ideia é mais ou menos a mesma coisa, tá certo? Então, aqui na nossa programação, significa que no Java ele permite, então, que eu tenha vários métodos exatamente com o mesmo nome. Por exemplo, aqui, ó, ler notas. Estão vendo aqui? Eu posso ter vários métodos exatamente com esse mesmo nome, tá certo? E que ele vai conseguir entender, então, conforme o tipo de dado que eu estiver passando, ou a quantidade de argumentos que eu estiver passando. Tá ok? Então, o fato de eu ter vários métodos exatamente com o mesmo nome, isso chama-se sobrecarga, tá ok? Por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui a seguinte situação. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor, pessoal, aqui que eu estivesse chamando esse calcula média aqui. Nesse exato momento aqui, ele está chamando este meu calcula média bem do jeitinho que está aqui. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou trazer um pouquinho assim, ó, como eu vou ter vários métodos com o mesmo nome, só para a gente poder, para que vocês consigam visualizar tudo na mesma linha. Então, é o seguinte, aqui eu também vou fazer a mesma coisa, vou juntar um pouquinho mais, tá? E aqui eu também vou juntar um pouquinho mais aqui. Bom, olha só, pessoal, então vejam o seguinte, eu tenho este meu método calcular média aqui, eu vou pegar mais um método aqui, vou criar ele exatamente com o mesmo nome, só que aqui eu vou, por exemplo, vamos supor que aqui eu vou passar dois parâmetros, double nota 1 e double nota 2, tá certo? Então aqui, vamos supor que a minha variável média pegou o nt1 e o nt2 dividido por 2. Veja que eu tenho aqui, ó, duas variáveis exatamente com o mesmo nome, dois métodos exatamente com o mesmo nome, tá ok? Vamos criar mais um método exatamente com o mesmo nome, só que com parâmetros diferentes. A public void calcula a média, só que em vez de double vai ser int. E aqui também vai ser int, nota 1 e nota 2, tá certo? Vejo que exatamente a mesma coisa. Agora, vou copiar novamente, e agora esse aqui eu vou fazer com que ele receba uma string, certo? Duas strings aqui no caso. Olha só, pessoal, isto daqui é uma sobrecarga, onde eu tenho vários métodos com o mesmo nome, tá certo? Vejo que todos eles têm o mesmo nome, só que esse aqui não tem nenhum parâmetro, esse aqui tem dois parâmetros tipo double, esse aqui tem dois parâmetros tipo inteiro, esse aqui tem dois parâmetros tipo string, tá certo? Como é que ele vai entender, por exemplo, quando eu chamar este meu calcula média aqui, como é que ele vai entender qual que ele deverá executar? Aí que está o grande
segredo, pessoal. Ele vai entender da seguinte forma. Deixa eu juntar um pouquinho aqui, só para a gente poder visualizar. Ele vai entender conforme o parâmetro. Por exemplo, esse cara aqui está chamando qual deles? Qual deles que ele vai executar? Vai executar o primeiro, porque eu estou simplesmente chamando e não passando nenhum parâmetro. Então, automaticamente, ele vai executar este primeiro. Agora, vamos compilar. Mas é claro, se você compilar isso aqui agora, com certeza vai dar um erro, porque veja que aqui eu estou passando duas strings, e aqui, na verdade, eu não posso pegar e somar ou subtrair, então, ou dividir, por exemplo, duas strings por 2. Então, com certeza, se eu pegar este meu arquivo aqui, que é o sobrecarga, aqui, ó, e tentar compilar, ele com certeza terá que dar um erro aqui pela lógica. Ó, deu um erro aonde? Na linha, aqui, ó, na linha 22, operador. Então, claro, deixa eu visualizar aqui onde é que eu estou aqui? Deixa eu visualizar as linhas aqui. Aqui, linha 22, exatamente aqui, ó. Então, eu preciso converter isso aqui para o tipo double, tá ok? Então, double ponto parse double, e aqui double ponto parse double. Vamos compilar isso aqui agora. Deixa me ver, faltou mais um aqui. Sobrecarga, botão direito, build. Vamos lá. Agora sim, beleza. Então, olha só. Nesse caso, então, se eu mandar rodar, ele vai executar este primeiro aqui, tá ok? Então, vamos ver aqui. Onde é que estou aqui? Build file. Tá? Processo completado. Pede para digitar nota 1, 5, 7. A média das notas foi 6. Então, olha só, pessoal. Muito bem, ele entendeu, ele retornou isso daqui, tá ok? Agora, se eu passar dois valores aqui agora, nesse caso, vamos dizer, eu vou passar, vou passar, por exemplo, aqui, ó, o 5 e o 8, tá? O 5 e o 8. Veja que eu estou passando dois valores inteiros, então agora deixa eu pegar e rodar isso aqui, run file, ele já vai compilar e já vai rodar também. Aí, claro, é que aqui ele tá pegando esses valores aqui, a média foi 6. Espera aí. É que na verdade que ele arredondou. Vamos botar aqui um 9, por exemplo. Se tu rodar aqui 5 e 9, 14, dividido por 2 tem que dar 7, né? Veja que por mais que eu coloque aqui o 4 e o 5, daria 4.5, ó, a média foi 7. Ou seja, ele pegou isso daqui, quando eu passei os parâmetros, ele automaticamente entendeu, como eu passei dois inteiros, ele executou isto daqui, ó. Ele executou esse calcula a média aqui. Se eu passar, por exemplo, aqui, ó, pessoal, aqui, ó. Se eu passar isso daqui, aqui, ó, o que que eu estou passando? Eu estou passando dois textos. Vou botar aqui, por exemplo, o 2 e o 10, por exemplo, que dá 12, certo? Então, dividido por 2 daria 6. Então, se eu executar esse meu calcula média aqui, bom, esse ler notas, então agora eu poderia estar ignorando ele. Vamos rodar esta minha implementação aqui agora. Processo complementado. Ó, a média foi 6, porque como eu passei os dois parâmetros tipo texto, ou seja, ele automaticamente entendeu que eu quis executar esse camarada aqui, ó, ok? Isto então é sobrecarga. Eu tenho vários métodos exatamente com o mesmo nome, tá? Exatamente com o mesmo nome, mas ele vai entender qual que vai ser executado conforme os parâmetros ou o tipo de dados que você tem, ok? Valeu, então, até a próxima aula, tchau!